Pronto, vamos reiniciar, vou compartilhar novamente com o pessoal da Nova Ordem de Cristo, certo? Espere um pouquinho que eu volto já. Pronto, voltei. Deu certo lá. Vamos ver se... Pronto, consegui compartilhar no grupo da Nova Ordem de Cristo. Então, gente, no estudo 1 e 2 da Nova Ordem de Cristo, que é o que nós faremos os estudos na segunda-feira, aliás, nas terças-feiras, que é o dia de emanação da egrégora da Nova Ordem de Cristo, e quando nós fazemos o estudo e na terça e na quinta-feira, certo? Então, estamos estudando. Na próxima terça-feira teremos uma convidada, certo? Vou passar lá e fazer aqui uma visita a ela logo mais, para trazer já os dados, gente. E vai ser maravilhoso, certo? Aguardem, presença surpresa para vocês, e vamos fazer um lançamento de um livro aqui na Nova Ordem de Cristo, de uma irmã, da irmã Helenilda, certo? Ela é do Peru, uma grande escritora, uma grande pesquisadora, e estaremos com ela e o esposo, né? O Edmundo, lá do Peru. Helenilda é uma grande amiga, parceira de estudos, né? De causas humanitárias. Então, uma excelente pessoa que tem um grande carinho, um grande respeito, uma grande trabalhadora do bem comum. Passou um período grande morando no Peru e está por aqui, pelo Brasil. E vamos aproveitar, né? Lançou um livro lá no Peru e está fazendo o lançamento de uma edição dele aqui no Brasil. Estaremos com a irmã, com a grande Edenilda, na próxima terça-feira. E como as terças e as quintas são períodos de estudos do grau peregrino, então na quinta-feira teremos uma surpresa para vocês, certo? Então, bom, o grau peregrino, como eu comecei a falar e travou aqui a live e eu tive que recomeçar, é o seguinte: nós fazemos o estudo dos povos da Atlântida. Os povos da Atlântida, eles viveram por cerca de 300, eu acho mais de 300 mil anos no planeta Terra. Eram seres bastante evoluídos que viveram junto com pessoas como nós, que, né, um pouco mais atrasados mentalmente, e cientificamente e eticamente, né? Nós, de forma, a nossa moral, a nossa ética ainda está em construção, né? Então, os povos da Atlântida, eles começaram após a construção dos corpos biológicos, né, do nosso planeta, humanos, eles permaneceram aqui ajudando a evolução planetária. Como o planeta Terra sempre foi planeta escola, esses povos, eles estavam aqui, vinham para cá, os seres humanos em evolução. Então, nesse período, nós, seres humanos comuns, né, que viemos de outros orbes, começamos a aprender essa tecnologia, essa ética, essa moral, essa bondade extrema, né? Só que há 15 mil anos, no último dilúvio, na última grande catástrofe que aconteceu, eles foram convidados, né, pelo grande arquiteto do universo
a deixar o planeta Terra e ajudar na evolução de outros povos, né? Ficaram aqui cerca de 1000 integrantes de Atlântida. Uns que já não eram mais os remanescentes antigos, aqueles irmãos que lutavam pela evolução, já eram enviados, eram exilados de Capela, e outros que já tinham, mas tinham um grande conhecimento cultural, como era o meu caso, né? Filosófico e pesquisador de outras religiões, e hoje eu avalio que eu e um grupo de pessoas que estamos desde aquela época aqui reencarnando aqui no planeta Terra, somos seres que, apesar de querermos o que é justo e perfeito, usamos o poder, a política e a religiosidade como ferramenta de enriquecimento. Então, por isso, na atual passagem biológica, a nova ordem de Cristo não tem como meta principal se tornar uma grande empresa filosófica como outras ordens secretas internacional. Hoje, o nosso maior meta é o ser humano em si. Temos metas, sim, empreendedoras, montar algumas empresas para dar sustentabilidade à nova ordem de Cristo e que os irmãos da nova ordem de Cristo possam ser parceiros comerciais e possamos ganhar dinheiro todo mundo junto. Temos essa meta, sim, certo? Mas é uma meta para longo prazo, né? Vamos construindo as coisas aos poucos. O que importa é a caminhada evolutiva. O grau Cavaleiro Peregrino, como toda ordem secreta e discreta, logo no início, muitos irmãos pseudo-sábios entraram na nova ordem de Cristo, né? É interessante porque o pseudo-sábio é aquele que lê 20 páginas sobre um assunto, mas já se acha doutor naquilo, né? Ele leu apenas uma versão de um escritor, ou então ele experimentou aquela emoção, mas ele não vivenciou a emoção, né? Porque existe uma diferença entre experienciar a emoção e viver a emoção. Vamos supor, você pode fazer o caminho de Santiago de Compostela, do caminho francês até o túmulo de Tiago. Mas se você não vivenciar o caminho, esse caminho das estrelas, cercado por estrela, né? O caminho dos reis, o caminho da Via Láctea, né? Tendo o céu, né? A grande abobada terrestre com meio iniciático, assim como tem nas lojas maçônicas, para que os irmãos que vivem dentro da loja maçônica, mas ainda não entenderam a loja maçônica, possam entender o que é a abobada inicial. É porque aquele tempo ele faz de forma ritualística o caminho de Santiago de Compostela iniciático, o caminho iniciático. Então, por isso que no céu da loja maçônica tem aquela estrela, tem a estrela de Sírios acima das duas colunas, porque representa, que também é representada como a estrela de Davi, que representa que foi fundada a maçonaria, trazida, os atlantes vinham de Sírios, certo? Eram seres bastante evoluídos espiritualmente. E nós, que nos tornamos judeus, derivados, né, vindos de Atlântida, vindos de Capela, éramos mais grosseiros, e é isso que eu tento passar para vocês no livro, nos estudos 1, 2, 3 e 4 da Nova Ordem de Cristo, como aquela egrégora pacifista e humanitária e humanizada dos Atlantes se tornou na egrégora saturada, carregada de ódio, de guerra e de vingança, que alguns irmãos de alto poder, né, e que
por ego, transformaram espíritos humanos em Deus e fizeram dos deuses a sua imagem e semelhança, assim como Moisés fez. Então, no caminho de Santiago de Compostela, na apostila 1, 2, nós falamos sobre esses Atlantes. E eu vou tentar aqui virar a câmera. Esses Atlantes deixaram vários sinais arquitetônicos. Aqui na América do Sul nós temos as pirâmides do Peru, temos as 3 pirâmides do Brasil, né, que as Forças Armadas não deixam que ninguém chegue perto. Nós temos agora o pessoal de Ratanabá, está encontrando agora a pena que Ratanabá leva muito, a pessoa da pesquisa de Ratanabá tem um viés muito político, aí se perde, né? Coisas sérias com política não dá certo, entende? Aí o que acontece, né? Se torna partidário, aí você quer eleger fulano, e aí não dá certo. Então, seu trabalho, a política é um ato de você tomar partido de uma causa, né? Se você é de esquerda, você toma partido pela causa humanitária, pelo trabalhador, pelo indígena, pelo afrodescendente, né, pelos perseguidos. Já os irmãos que são da direita tomam partido, né, a filosofia dos empreendedores, dos grandes descendentes borgonhas que vieram para o Brasil e que até hoje essas famílias detêm o poder político e financeiro do Brasil, sufocando financeiramente, eticamente, às vezes, nem todas as vezes, alguns irmãos, como foi o caso da tentativa de escravidão dos indígenas, como foi a escravidão dos irmãos afrodescendentes, né? E como foi o caso, como é agora o caso da escravidão financeira, tanto para brancos, como para negros, como para índios, como todos nós, né, somos agora escravos financeiros desses irmãos. Eles estão certos porque na mentalidade dele é o certo, é o correto, é o que deve ser feito para a expansão financeira. Na mente deles, no atual período mental deles, a atual verdade deles, né, que, como eu já falei em alguns programas de podcasts aí de irmãos políticos de direita, a verdade é relativa, porque você tem seu nível mental aquele tempo e daqui depois você vai estudando, vai aprendendo, vai evoluindo e percebe que aquilo era uma infantilidade sua, né? Quando eu fui o Jack de Molay, eu agia como os irmãos Borgonhas hoje agem. E eles estão certos, eu achava que estava certo, e é a atual verdade deles, certo? Os irmãos que lutam pelas causas humanitárias, que são esquerdistas, que é um movimento planetário de maior proporção hoje no planeta Terra, né? Também acham que estão certos. Então, na verdade, os dois lados estão certos, falta apenas a mútua cooperação. Quando o empresário, né, criar uma economia criativa que ajude ao empregado, quando o empresário criar uma economia criativa que, além de dar alimentação, educação financeira, torne o seu empregado, o seu sócio, e os dois ganhem, aí o mundo vai se expandir de uma forma gigantesca, onde as ordens secretas não guardem o conhecimento só para si, porque o conhecimento é dado para todos os seres humanos, não é para ficar para poucos. Não existem mestres, guardiões das chaves secretas. Isso minha gente, que chave secreta está na sua mente, é só você torcer, você abrir, você entrar, certo? Isso aí é falácia, né? Então, de gente que quer continuar tendo o poder do conhecimento, mas não vivencia o conhecimento, entende?
Então esses pseudo-mestres de todas as sabedorias que guardam as chaves secretas do conhecimento, esses irmãos são egoístas. Porque o conhecimento tem que ser dividido com todos, para a evolução de todos, para que todos os filhos de Deus, assim como ele, possam evoluir. Então, eu já fui egoísta a esse ponto. Quando eu fui o Jack de Molay, eu fui egoísta. Quando eu fui o Jack de Molay, a minha personalidade era idêntica do Donald Trump. Eu era o senhor das guerras, eu queria fazer cruzadas, né? Eu instigava as guerras santas, eu instigava o fanatismo, e eu queria o poder da França. E hoje, analisando direito, olhando, me colocando no lugar de Filipe o Belo, ele estava certo, porque ao me colocar na fogueira, porque eu oferecia risco a ele e a todo o planeta. Tinha o meu lado bom, eu tinha o meu lado extremamente bom, como ainda hoje eu tenho. Qual é o segredo da minha iniciação para mim, para comigo mesmo? Foi aprender que o meu incrível é a perspicácia para empreender, como também a perspicácia para fazer o bem. Para empreender eu não preciso ser pobre, coitado. Mas para fazer o bem, eu não só preciso só de dinheiro, eu preciso de boa vontade. Tive muito dinheiro, mas não tive boa vontade. Hoje eu tenho boa vontade, mas não tenho dinheiro. Mas já exercito o bem e vivo, grato a Deus, por tudo que eu tenho, por todo o conhecimento, graças a Deus, né, e a todas as obras divinas, eu estou despertando, me conhecendo, me analisando. Hoje, quando eu vinha as políticas de Donald Trump, já desde o outro, eu ficava, meu Deus, como é que alguém... Mas quando eu fui me despertando para mim mesmo e analisando o meu eu Maxwell, que foi o escravo, Benedito, que não gostava de ser negro, que tinha preconceito comigo mesmo porque era negro, né, que tinha raiva porque tinha nascido escravo, né, que vivia... Mas ali era um autocastigo. Eu poderia ter escolhido nascer branco, eu poderia ter escolhido nascer rico, eu poderia ter ser um dos Borgonhas, descendente dos Borgonhas de Pernambuco, dos Siqueira, dos Cavalcantes, dos Albuquerques, né, dos Arco-Verdes, descendentes de índio, e fazer uma estrutura financeira maravilhosa e ajudar a humanidade. Mas eu resolvi me autocastigar sendo escravo negro. Foi uma autoprisão dentro de um corpo que eu resolvi fazer comigo mesmo. Quando eu fui o Jack de Molay, trabalhei muito do bem, fiz muita caridade, mas eu achava que para fazer o bem tinha que usar arma, tinha que usar da violência, tinha que fazer as guerras santas, tinha que montar por meio da espada uma economia humanizada, mesmo que tivesse que derramar sangue dos impuros. Gente, aqui eu estava fazendo mal de todas as formas. Então, eu comecei a perceber que toda vez que eu criticava alguém, toda vez que eu criticava o Donald Trump era meu autoespelho. E o que isso tudo tem a ver com o caminho de Santiago de Compostela? Tudo, gente. Porque não adianta você pegar a caminhada, seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, seja fazendo turismo, apenas para chegar no Brasil e dizer, então dentro da sua loja maçônica, então do seu acampamento templário, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu fiz a peregrinação. Mas você entendeu? Você voltou iniciado? Você consegue olhar para você de vários ângulos? Você consegue enxergar o seu lado bom? Você consegue enxergar o seu lado não tão bom assim? Você consegue se amar com suas qualidades e seus defeitos? Você consegue ver onde surgiu seus traumas e onde
tem as suas qualidades. Esse é o papel do iniciado. Não é sobre a caminhada do caminho de Santiago a pé, com uma mochila nas costas, um cajado, sem entender o que está vivenciando. Não é sobre isso. Os novos irmãos do caminho de Santiago de Compostela, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Eu estou aconselhando, licença aqui, pessoal, a fazer a leitura desse livro, para que ele possa vivenciar na leitura o Diário de um Mago de Paulo Coelho, o que é uma real iniciação durante a peregrinação do caminho de Santiago de Compostela. Ele vai ler o livro 1, o livro 2 e vai ler esse livro. Quando terminar de ler esse livro, eu estou começando a passar para vocês a grade de estudo dos Cavaleiros e Amazonas Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela. Quando terminar de ler esse livro, ele vai ler ou em português, ou em espanhol, ou em inglês, o livro As Digitais dos Deuses. Certo? Bom, então, como eu falei, sempre tive a sorte de entrar os pseudo-sábios na Nova Ordem de Cristo. Mas esses irmãos saíram, só ficou uns 2 ou 3. A gente temos aí uns 2 ou 3 ainda, pseudo-sábios na Nova Ordem de Cristo. Os mestres da sabedoria suprema. Mas que infelizmente não entendem a Nova Ordem de Cristo. Não é? Então, eles... Por quê? Porque a Nova Ordem de Cristo é fácil, é simples. É sobre o amor, sobre o respeito, sobre o amor próprio, sobre o respeito a si mesmo, sobre a empatia consigo mesmo, sobre a bondade consigo mesmo, com suas qualidades e seus defeitos, mas também sobre o amor ao próximo, sobre o respeito, sobre ser democrata, saber que o outro tem o direito de pensar e votar diferente de mim, saber que o outro tem o direito de se usufruir da riqueza do Brasil, porque ele gera essa riqueza do Brasil, saber que o outro tem o direito da livre religiosidade, porque é dele, ele tem a fé que ele acredita, saber que o outro pode nascer preto e branco e eu tenho que respeitar ele, eu tenho que respeitar todas as mulheres e dar a elas o respeito, porque um templário, um maçom, eu não estou falando aqui do maçom que faz parte lá da loja maçônica, não. Eu estou falando do maçom que vivencia a maçonaria. Não é o que ritualiza, não. Estou falando daquele que vive a ética. O maçom sem avental. Aquele que acorda com a ética. Aquele que jamais... Master Ting entrou. Seja bem-vindo, amigo. Aquele que jamais vai pegar e vai tirar o valor do outro, certo? Para ter valor. É aquele que jamais vai tirar o valor do conhecimento do outro, porque se acha mestre, né? Aquele que vai ler um livro com as qualidades e os defeitos, porque um livro é feito por seres humanos, com qualidades e defeitos, e vai procurar ver nele o que é que tem de bom. A vida é sobre nós garimparmos o ouro, as pedras preciosas do meio do cascalho da vida. A vida não é sobre caminhar cegamente por uma estrada, peregrinando, sem perceber a estrada. A vida é sobre entender o que você está vivenciando e o que você está sentindo. A vida não é só sobre correr atrás de riqueza e poder. A vida é sobre amar todas as pessoas que estão ao seu redor. O papel de um líder é estar com as pessoas. O papel de um mestre
é mostrar que ele também é aprendiz e que ele está aprendendo com seus aprendizes e está evoluindo. Não é que eu sou mestre, dono das chaves, dono... Não, gente, ninguém é dono de nada não, gente. Ninguém, você, para que ter a chave e não saber abrir a porta? Para que ter seu dono do chaveiro desse tamanho? E botar a chave, mesmo que a porta abra, você vai ficar ali, na soleira, sem conseguir atravessar aquele conhecimento, aquele portal daquele conhecimento, porque sua mente não está preparada. Então, os irmãos que não entenderam a nova ordem de Cristo, é porque a mente dele não está preparada para o amor próprio e o amor próximo, a liberdade. Ele quer ainda ser dono da sua mente. Entende? Então, alguns pseudo-sábios entraram na nova ordem de Cristo e começaram a criticar o grau Cavaleiro e Amazonas do caminho de Santiago de Compostela. Porque para ele teria que caminhar lá da França até o túmulo do apóstolo Tiago. Não é isso não, gente. É um caminho iniciático, de auto-despertar, de auto-se analisar, de autoconhecimento. Entende? Então, no final da apostila 1 e 2, você vai encontrar um mini curso de investimentos. Eu parei de falar sobre investimentos na nova ordem de Cristo. Mas por que eu coloquei investimentos nesse local, nesse estudo? Porque nós templários criamos os bancos de investimentos, certo? Os bancos de investimentos foram criados por nós templários. Fizemos um plano de expansão econômica. Jack Borgonha de Molay, fiz um plano de expansão econômica para 600 anos da nova ordem de Cristo e para a família Borgonha. E esse plano está sendo usado até hoje. Então muitas pessoas se tornaram escravas financeiras. Então está na hora de ensinar. Eu tenho um compromisso de ensinar as pessoas a ganhar, a fazer riqueza. Usando a inteligência, começando do zero. O agricultor vai lá, planta, o indígena vai lá, planta. Tem um curso gratuito aqui pelo Ministério da Agricultura, pela Nova Ordem de Cristo. Aí ele vai vender direto para o mercado, como meio, como microempreendedor individual. E ele vai crescendo, ele vai empregando a família dele e todos vão ganhando, certo? Vai irrigar. E é essa a meta. Então ele vai aprender a investir, ele vai ser acionista de empresas de grande porte ou ele vai ser acionista de empresas que a nova ordem de Cristo vai começar a criar e que ele vai começar a lucrar junto com ela. Mas essa parte desse curso de investimentos eu não vou dar mais aqui na página da Nova Ordem de Cristo. Eu vou dar esse treinamento às sextas-feiras à noite na página do banco MXRM. Certo? Então, gente, temos a nossa criptomoeda já registrada em cartório. Foi dada entrada no registro dela como empresa. Sim, gente, a nossa criptomoeda. Os irmãos ontem assistimos uma live maravilhosa, gente. Uma live sobre o reset financeiro. Veja, desde a época templária, né, como eu falei anteriormente, ficou no nosso planeta Terra cerca de mil seres humanos que trabalham na evolução moral, ética e política do planeta Terra. São os mestres crísticos. Esses mestres reencarnam vez ou outra
E temos aí o exemplo de quem? Krishna, Buda, Osíris, os mestres Anunnakis, o grande mestre Jesus. Eles voltam como seres humanos comuns. Só que eles têm mais conhecimento do que a maioria das pessoas. Então, as pessoas começam a chamar eles de deuses. Mas eles não são deuses, são seres como nós, que apenas que têm mais conhecimento do que nós. Mais autoconhecimento do que nós. Então, são denominados, a humanidade mais simples chama eles de deuses. Mas esses mestres crísticos, né, eles planejaram nos últimos 100 anos, o Conde São Germano, o próprio Jesus, né, a fazer a expansão econômica, humanitária e humanizada do planeta. Então, foi falado que iria haver um grande reset da economia. Mas esse reset, gente, não é só sobre dinheiro, sobre economia planetária. É um reset para que todo mundo comece do zero, apenas com duas ferramentas, o corpo e a mente. Para que pessoas, assim como eu, que passou por muito tempo, mas muito tempo mesmo, usando religião, política e poder para manipular pessoas, posso vir como eu estou agora, sem dinheiro, apenas com livros, telas e conhecimento para divulgar com vocês. Dividir, gente. O mestre tem que dividir, não pode guardar. Porque se o mestre que guarda, ele não é mestre, ele é egoísta, como eu falei anteriormente. Então estamos aqui para dividir conhecimentos com vocês. E conhecimento também é sobre a riqueza. Qual a maior riqueza que você tem? A maior riqueza que o ser humano tem é o conhecimento. Quando você deixa esse corpo biológico, você deixa todo esse aglomerado biológico, volta à terra, ou então fica mumificado, vira cinza se você quer queimar, vira diamante se você usar cinza para fazer diamante. Mas você em si, em sua essência, seu espírito, volta ao mundo quântico apenas com conhecimento. Então nós que passamos um bom período vivendo no Egito, aprendemos a programar nossa mente, a deixar coisas, né? Assistam, eu coloquei nos grupos da Nova Ordem de Cristo, aqueles que não receberam, me peçam o vídeo sobre Dorothy, né? a mãe de Sete, né? A sacerdotisa que reencarnou, né? Que era amante de Sete e virou arqueóloga e descobriu os túmulos de Sete, toda a sua filosofia, né, iniciática, e passou para as pessoas. Então nós egípcios, nós que vivemos no Egito Antigo, né, que convivemos um período curto, Manuel Peregrino entrou. Deixa eu colocar aqui, irmão. Não sei, eu tô... Irmão, Manuel tá entrando, gente. Então o que é que acontece, gente? A nossa entrada
nós nos programamos para colocar a, a nova ordem de sinais, deixar tudo programado para nós nos encontrarmos em outra passagem biológica. Aprendemos isso com os povos atlânticos. E fomos crescendo. E hoje estamos aqui, estudando, dividindo, compartilhando conhecimento, compartilhando com vocês o que temos. Quando você lembra de outras passagens biológicas, você lembra de flashes, de temporadas, de períodos, você não lembra de tudo, não. Certo? As minhas lembranças, eu estou colocando desenhos, estou colocando em pinturas, em telas. Por quê? Elas serão educativas, farão parte de livros, e elas farão parte também, gente, da minha lembrança para o futuro. Por isso que no Egito Antigo, quando você apagava a memória do outro, você matava ele por 2 vezes. Você matava ele por 2 vezes. Por quê? Porque ele então, porque você matava a história da pessoa. Opa, irmão! Oi, irmão Maxwell, Seja bem-vindo, irmão. tudo bem? Tudo ótimo. Tem aqui, ó, também está assistindo esse vídeo. Tá me ouvindo? Graças a Deus. Não estou lhe vendo não, viu? Isso, tá bom. Mas tá me ouvindo? Estou ouvindo. Maravilha. Caio Alves também está assistindo esse ao vivo. Mas Então, é tá assim vendo? mesmo. Aqui está chovendo, né? Garanhões, E você tá às onde? vezes fica meio. É, Mestre Maxwell tá onde? Yuri Emanuel entrou. Seja bem-vindo, Yuri Emanuel. Esses meninos aí são os adolescentes aqui do meu bairro, mestre. Ah, sejam bem-vindos. Um prazer imenso estar com vocês, irmãos. Sejam. É um prazer imenso estar com vocês. Eles estudam o 9º ano na escola onde eu estudei. Ana Regina, aqui no meu bairro. Ah, parabéns, parabéns. Eu temos pretensões de, na nova ordem de Cristo, criar uma. Temos até na Constituição da nova ordem de Cristo a Tipo ordem Demolei, né? para templária, né? Isso. Sobrinhos de Cristo. Isso, os Demolei. A Então, mesma coisa. oi? A mesma coisa dos Demolei, né? Só que é o seguinte, na nossa época templária, quando eu fui Jack de Molay, lá de 1244 a 1314, quando eu usei aquele corpo biológico, existiam os sobrinhos de Cristo. Era uma escola igual a de Harvard, onde os sobrinhos crísticos, descendentes borgonhas, aprendiam a gestão de negócios, estudavam as culturas antigas, como celtas, vestas, egípcias, iniciação, tudo que se estuda hoje numa loja maçônica se estudava nessa escola crística, dos sobrinhos crísticos. Quem é que estudou lá? Robert de Vries, eu, Jack de Molay, a esposa de Robert de Vries, que era a filha de Eduardo I da Escócia, Guy de Pai, todos nós que entramos de 1240, era a minha turma, né? Então,
nós começávamos. Eu entrei com. Assim que eu nasci, meu pai era templário, era o mestre Ronaldo de Vrich, minha mãe era Margarida de Provença, então minha mãe não poderia aparecer com filhos. Então, eu nasci nas terras do meu pai, em Molei, e fui levada para o castelo de Ponferrada. E lá fui educado no castelo de Ponferrada até os 21 anos, fui iniciado na Ordem Templária, mas eu passei a infância todinha estudando nessa escola que se assemelhava à Ordem de Molei. Aí agora estou querendo reativá-la, entende? A diferença é que os irmãos hoje que fazem a Ordem de Molay, nem todos vão poder fazer a gestão de um país como Bush, como Obama, que são ex-demolês, né? E aí, e aqui nós estamos querendo formar homens e mulheres incríveis para a gestão da sua mente, da sua psique, das suas emoções, crescer, evoluir bastante. Fica à vontade, irmão, para falar. Isso é um projeto maravilhoso, porque, na verdade, se a gente deixar os nossos adolescentes, porque o futuro da nação, o futuro está nos nossos jovens. E a nossa educação está muito falha, na verdade. O que a gente precisa aprender, lá na escola nós não aprendemos. Você vê aí que na escola onde você encontra palavrões escritos, desenhados, são pessoas assim que a mente deles estão muito longe do conhecimento, estão muito longe do desejo de conhecer. Então, uma ordem iniciática como uma Demolei, por exemplo, vindo da nova ordem de Cristo, e convidar esses jovens a estudar, claro que com a permissão dos pais, e com a apostila entregue para que eles venham conhecer também o que as crianças, os jovens, os adolescentes estão conseguindo, estão tendo acesso ao conhecimento, o tamanho do conhecimento que o jovem está tendo através das apostilas da Nova Ordem de Cristo, que no caso é paramaçônica, né? Da Demolei. E assim, veja, hoje em dia, independente, o que os irmãos não perceberam é que o fanatismo político, religioso, que foi colocado aos poucos, por meio de arquétipos, por meio de alucinações, criou lados. Eu sou da Umbanda, eu não posso ser católico. O irmão do católico não pode fazer parte da Umbanda, né? Eu sou católico, eu não posso. A Umbanda não é de Deus. Irmãos, todos os caminhos levam a Deus. Uns andam, vão demorar mais, mas todos levam a Deus. Então não existe inimigos, somos todos irmãos, peregrinando para a evolução, certo? Essa é a meta. Aí você, porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda. Gente, nós somos homens e mulheres de um país riquíssimo, gerando riqueza, empregando pessoas. Nós não somos coitados, nós não somos Então, a educação no Brasil tem falha? Tem. Mas já está boa, já teve pior. Antigamente, só quem podia estudar eram os filhos dos barões, dos donos de café, dos descendentes de Borgonhas. Hoje nós já podemos estudar todos nós, não é verdade? Isso. É falho, tudo. Nós vivemos num planeta falho de seres humanos. O MC entrou aí conosco, o MC está conosco também. Mais outro adolescente. Opa, MC Felipe, seja bem-vindo. Maxwell. Ontem vocês estão por aqui, MC. O mestre Maxwell. Oi. Então a gente já deixa marcado aqui, assim que a gente puder, geralmente final de semana, sábado ou domingo, marcar uma live, para a gente conhecer esses adolescentes, conhecer essas pessoas que queiram entrar e conhecer a nova ordem de Cristo, conhecer a Demolei, porque na verdade esses adolescentes não estão preparados para realmente conhecer
o que a maçonaria, o que a Ordem de Cristo tem a nos oferecer. Porque, na verdade, eles às vezes nem suportam com, o poder, o que a Ordem de Cristo quer nos oferecer. O conhecimento está além do que... Eles vão entender. No passar do tempo, eles vão entender. Não, porque veja só, deixa eu lhe explicar, vamos, para que você possa entender. Deixa eu botar aqui nesse negócio, que o meu braço está doendo. Oi! Dá papo às crianças, leite às crianças e carne aos adultos. Né? Veja, o que aconteceu? O que é que acontece com o planeta Terra? No início da live eu estava falando sobre os meus erros como Jack de Molay, certo? Eu fiz muitos acertos, fiz. Cometi erros, cometi. Humano, sou humano. Somos humanos, acertamos e erramos. Tem épocas que nós estamos bastante focados na evolução, na nossa evolução da humanidade. Tem época que nós só pensamos na gente de forma egoísta. E aí travamos a evolução humana. Então, eu, como Jack de Molay, como eu estava falando logo no início, eu pensava igual o Donald Trump. Eu queria fazer da Ordem Templária a maior economia planetária, como já era, mas eu queria mais. Eu queria que os reis, que eram membros da família Borgonha, se identificassem com templários. Eu queria que fosse aumentado. Então, eu também precisava da venda de armamento. Então, eu só via as pessoas como geração de riqueza. Eita, irmão, saiu. Pronto. De novo. Então, esse foi o meu erro. Mas quais foram os meus acertos? Meus acertos foram juntar pessoas fiéis a mim, fiéis, amigos leais, amigos que são amigos que não tem dinheiro no mundo que pague, que até hoje reencarnaram como amigos meus. André Luiz Guerreiro, seja bem-vindo, irmão. Pegue a ordem. Amigos, porque amigos, irmãos, são eternos, são para a eternidade. Bom dia, meu amigo André. Prazer estar com você por aqui, irmão. Eu tinha vontade sincera de montar uma sociedade realmente crística, mas o meu erro era que tinha que ser pela arma, pela guerra, pela espada. Então, o se amar, o que uma escola como a de Molay ensina, o que a maçonaria ensina é você saber analisar as suas qualidades. O que você precisa ser lapidado para melhorar. E ela ensina você a conviver com um homem de bem e do bem. Porque a maioria dos homens que se dizem de bem não são do bem. São homens agressivos, violentos, são homens que justificam tudo, falam e fazem coisas absurdas, né? Temos aí camaradas que dizem que são a favor da família, mas estupram as próprias filhas, que violentam, tratam mal suas esposas, tratam mal seus empregados, tratam mal... Dom Samuel Alexandre Gouveia, da Venezuela, seja bem, meu amigo, seja bem-vindo. Prazer imenso estar com você por aqui. Então, temos que ser pessoas. O irmão Alexandre Gouveia, ele é o grão-mestre da Preceptoria Templária do Peru, aliás, do Equador e da Venezuela. Um ser humano maravilhoso, grande pesquisador. Acompanho muito ele pela internet, gente. Ele é maravilhoso. Isso. Eu acompanho também os dois. Eu acompanho, Maxwell. Muito inteligente. Assim como o irmão Manuel Peregrino, o André Luiz, são membros da Nova Ordem, que são pessoas incríveis. Irmãos que eu estou reencontrando na atual passagem biológica, que sou muito grato a Deus por estar com vocês na atual passagem biológica. E como estavam falando anteriormente,
há uma necessidade de uma educação não só ética, mas vivencial no bem comum, certo? O camarada ser educado na política, na educação financeira, na sociologia, porque para ele juntar-se com outras pessoas. Olha, vamos supor aqui, vamos dar exemplo, eu não voto aqui no quadro de Isis, na escultura de Isis, eu não voto na escultura de Isis, de Mate, não voto nela. Mas não é porque Mate pensa diferente de mim que ela é minha inimiga. Entende? Ela só pensa diferente de mim. Ela tem o direito de pensar na bondade, na justiça, no respeito a toda a humanidade. Mesmo que eu discorde de Mate, né? Eu tenho que estar com Mate. Deixar Mate viver, porque Mate não é minha inimiga. A deusa Mate não é egípcia, não é minha inimiga. Ela é uma pessoa que é mais evoluída do que eu. E eu ainda não consegui entender o que Mate pensa. Eu não consigo vivenciar todos os dias o que Mate vivenciou. Mas ela não é minha inimiga. A mesma coisa acontece com nós, com outros irmãos. Vai ter irmãos que são mais ignorantes, mas. Opa! Fica aqui logo. Vai ter irmãos que são mais ignorantes, que veem de uma forma mais difícil, mas eles têm o direito de expressão deles. Porque não, fulano não pode andar comigo porque ele é gay. Irmão, é a sexualidade dele. Ele já encarnou várias existências como mulher, reencarnou agora como homem. Ele está aprendendo, ele está evoluindo. Vamos respeitar a sexualidade dele. A moça, que coisa mais feia, a moça não gosta de homens, gosta de mulheres. Gente, nós somos espíritos sem sexo. Nós não temos sexo. O sexo é apenas do corpo para procriação, para evolução. Entende? Então, somos um elemento quântico de alta eletricidade, alta voltagem, acoplado por 100 anos a um corpo. E vamos deixar esse corpo e vamos ficar de novo livre da sexualidade. Você vai o sentir-se atraído por um sexo, por outro, ou por os dois, é uma questão psíquica e emocional sua. E cabe a mim respeitar. Eu sou heterossexual. Tenho que respeitar quem pensa diferente. Porque o irmão ali matou um bode. Ele é bruxo, ele é mago. Sim, eu faço magia. Eu, Maxwell Rodrigues Moraes, faço magia. A magia é a oração de forma consciente, usando os magnetismos do planeta. Mas o camarada que não conhece diz que é satanista. Gente, o que é satanismo para você? Maxwell. Satanismo não existe na Bíblia. Existe o opositor. Mas Lúcifer é o portador da luz, minha gente. É a estrela do amanhã. Ela é a que traz. É a estrela iniciática do Egito Antigo. No Egito Antigo. Exatamente. Deixa eu virar aqui a câmera. Então, vou falar aqui assim mesmo. Aqui é um quadro que fala sobre o embalsamamento de Tutankhamon. Certo? Tutankhamon foi morto pelo padrasto dele, Ai, que se tornou faraó, com a pancada na cabeça. Aqui está se referindo o outro. Esse caboclo aqui, que está aqui no canto, olha, esse caboclo aqui sou eu. Esse sou eu. Eu fui o sacerdote de Amon no período de Tutankhamon. Eu vendia a fé humana, eu negociava, e assim como os irmãos evangélicos hoje demonizam, uns demonizam o Bolsonaro, outros demonizam o Lula, outros... Gente, eu demonizei o Akhenaton.
eu devo dizer a Nefertiti, eu fiz políticas para derrubar eles. Porque eu achava que eles estavam querendo derrubar meu poder. Estava eu aqui como um hipócrita, fazendo a leitura de um dos trechos do Evangelho, do livro dos mortos do Antigo Egito, para que o espírito de Tutancâmon encontrasse. Mas eu fui coautor desse assassinato. Você está vendo a postura de um homem de bem? Quando eu critico um homem de bem, que faz o mal, que não é do bem, é porque eu já fui um homem de bem, que fazia o mal, que fazia políticas para a vida das outras pessoas. Então, no livro, na apostila 1 e 2 da Nova Ordem de Cristo, nós estudamos a vinda, a saída dos irmãos. Epa, eu fiquei lá embaixo agora. Dos irmãos Atlântico do planeta Terra e a chegada dos irmãos de outras constelações para o planeta Terra. Com a egrégora mais densa, com um pensamento mais animalesco, com uma política mais desumana, com muita cultura, como era o meu caso, mas com um ânsia de poder, de dinheiro, de riqueza incalculável, e queria passar por cima de todos e de tudo e de todos para poder obter meus objetivos. Então, ei, mestre Manuel Peregrino, e do PCC, aí o que é que acontece? Essas movimentações são umas movimentações políticas, que são... Tudo tem política, né? Que fizeram com que eu me atrasasse e atrasasse a evolução da Terra. Certo? Porque eu era um dos seres que estava na Terra e que estava atrasando a evolução planetária. Né? Eu estava atraindo, porque cada um de nós somos um gerador de energia. Nós somos igual à Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um capacitor, que é acumulador de energia, mas também ela era um transformador, que expandia energia. Ah, sim. Aí o que acontece? Fica desse menino, Maxwell. Não, Maxwell, isso dá trabalho, Maxwell. Esses meninos dão trabalho. Já tô tentando desistir deles, viu? Eles dão trabalho. Você tá vendo a conversa deles, mestre Maxwell? Não, deixa eu falar. Aquele adolescente. Aí, o que é que acontece? As pessoas, você tem que aprender a evoluir. Aprende do dia para a noite, não. Nós passamos milhões de anos, centenas de anos para evoluir. Centenas e centenas e centenas. Então a gente demora muito para conhecer a si mesmo e a conhecer a evolução. Então, dentro da Nova Ordem de Cristo, nós, os primeiros graus, que é o grau peregrino do Caminho de Santiago de Compostela, nós vamos evoluindo aos poucos, vamos caminhando. A caminhada de Santiago de Compostela é uma caminhada interna. É de você mesmo, com você mesmo, né? Ela é a caminhada da vida, ela é uma simulação da sua vida eterna, né? Da sua vida como... É a evolução, isso, irmão, é evolução. Então, para que você possa se enxergar no espelho e ver que você é quem, em vez de transformar o mundo, comece por você, que você é um mundo dentro de outro mundo,
que está dentro do universo. É o microcosmo do macrocosmo. Isso. Então, se você começar por você, você já começou muito. Ah, porque eu quero, vou amar o próximo. Como é que eu amo o próximo se eu não me amo? Isso. Não é verdade? Ah, porque vamos aqui entrar na conversa dos meninos aqui. Isso, entra Ah, aí. eu vou andar com um bocado de traficante. Não. O tráfico no Brasil só é contra a lei porque ele não paga imposto. Se ele pagasse imposto, ele era legalizado. Isso, Mas é porque ninguém nunca foi. Oi? na verdade as drogas é vendido nas drogarias. O que os médicos são vendedores autorizados desses medicamentos manipulados para os laboratórios. Aí existe essa Isso. disputa. Ah, vai liberar ou não vai? Na verdade, é o crime organizado que não quer que seja liberado. Porque quando Não, mas começar a sabe, liberar. agora veja bem. Deixa eu entender, deixa eu mostrar uma coisa para você que vocês talvez nunca possam ter entendido. Talvez o dono do PCC, o chefe da quadrilha do PCC, eu vou falar do PCC que ele é uma quadrilha internacional. Ele talvez ele não esteja lá preso, certo? Nunca, eles não. Na verdade, eles estão no grande poder. A Eles NASA. são os donos do poder. Eles estão no Exatamente. Senado, eles estão, eles estão nas câmaras de deputados federais, eles estão nas câmaras de deputados estaduais, eles estão nos senados. Então, o que é que acontece? Eles não. Por que é que eles fazem isso? Eles criam as leis para que eles e os primos borgonhos, são descendentes de borgonhos, aquele que lê com calma um livro que eu escrevi, o livro vai estar, vai ficar caro, irmão, vai ficar em torno de R$ 250 o livro, porque eu só vou fazer de 20 em 20, até eu fazer um livro. Depois de um livro eu não vou fazer mais nenhum deles. Vou escrever livro apenas para colecionadores e pesquisadores, porque não adianta fazer milhares de livros se as pessoas não vão entender e não vão. Vai criar polêmica, entende? Então veja só. O Brasil, para que você possa entender o que eu me propus no livro Pernambuco Templário, você vai ter que voltar um pouquinho porque uma coisa se encaixa com a outra. Você vai ter que voltar um pouquinho na apostila 1, 2, 3, 4 e 5. A família Borgonha, Meronvígio, era uma família só. A família. Deixa eu lhe explicar. O sobrenome, pelas minhas pesquisas, o sobrenome de Salomão era Paiva. Certo? Então, e de Davi. E eles, quando houve as guerras internas entre as tribos de Salomão, né? As 12 tribos de Israel, entre si, 11 tribos contra a tribo de Benjamim, muitos desses irmãos foram para os territórios europeus que pertenciam à linhagem de Salomão e de Davi. E lá vieram os nativos de lá, deram a eles nomes de merovígios, né? Ou seja, aqueles deuses que vieram, reis que vieram do mar. E esses merovígios, para fugir do olho do povo simples, foram aos poucos mudando para Borgonha. Então veio o Carlos Magno, que fez a grande expansão econômica dos Borgúdios, que virou os Borgonha, e na verdade era um grande teatro. Como
essa brincadeira de Donald Trump de governar é uma grande brincadeira, é uma grande farsa, é uma grande ficção científica para mostrar que ele tem um poder que ele não tem, que na verdade é um grupo de primos que fazem a gestão planetária. Ele é apenas uma pessoa. Então, ele é o primo rebelde, que não tinha poder, e quando teve poder, resolveu atacar os outros primos, o Donald Trump. Então, o que é que acontece? Quem foi o primeiro rei de Portugal? Dom Afonso. Dom Afonso Henrique de Borgonha, filho de Dom Henrique de Borgonha. Seus filhos, Sancho I, Sancho II, seus descendentes, Sancho III, Dom Denis. De Sancho II começou a haver outra mudança de nomes. Os Borgonhas passaram a viver de apelidos. Paiva, Rodrigues, retomaram o nome Paiva, o número Rodrigues de novo, Albuquerque, né? Vários. Todos eles eram judeus. Maxwell, os verdadeiros hebreus, estão daqui no Nordeste. Os que vieram daquela região de Ébora. Então, o que é que acontece? Eles eram todos judeus. Vieram para o Brasil judeus. Eles tinham a Igreja Católica como empresa deles. Hoje, até hoje, existe a maçonaria P2 dentro da Igreja Católica, que manipula, que é desses Borgonhas que eu falo lá, que é desses cardeais Borgonhas, que cuidam do banco do Vaticano. E o Banco do Vaticano pegou o dinheiro dos primos Borgonhas da máfia italiana e francesa e lavou eles para que eles se tornassem limpos. O Papa Francisco descobriu que também fazia parte dessa maçonaria P2 e começou a tirar força desses cardeais maçons Borgonhas. E aí, primeiro, quem foi que deu o golpe de mestre dentro dessa maçonaria Borgonha? O Papa Bento XVI, quando ele pediu a sua exoneração, todos aqueles papas Borgonhas saíram, aqueles cardeais Borgonhas saíram, ficando apenas, aí pôde haver a eleição do Papa Francisco. Então, o tráfico de droga, minha gente, a máfia, é o jeito dos primos Borgonhas não dividir dinheiro com os outros primos. Só isso. Só isso. É verdade. Ô, Caio, pode estar ligando aqui, nós estamos na live aqui. Mas você acredita que esse menino tá me ligando direto, me perturbando, Maxwell? Eu não sei não o que é que eu faço não, viu? É normal, irmão. É adolescente, olha. Nada, você tem que ser educado, é igual os capetados. Nós vamos... A humanidade, irmão, veja, deixa eu te explicar uma coisa. É preferível alguém que lhe atormente pessoalmente do que alguém que lhe planeja o seu mal por trás de você sem você perceber. Certo? É Toixinho ligando aqui, mestre. O Toixinho ligando. É um amarelo sem vergonha que mora aqui na minha rua, sabe? Então, o que é que acontece? A gestão do Brasil... Aí, vamos lá. Todos os presidentes dos Estados Unidos são descendentes Borgonhas. Todos eles são primos de segundo grau da Rainha Elizabeth II.
Todos eles são primos em segundo grau da princesa Diana. Todos eles. Então, o que está acontecendo hoje com o Brasil é que o Donald Trump ele criou um instituto chamado Redenção, há mais de 20 anos atrás, logo quando ele se tornou bilionário, né? Quando ele entrou no cenário político. E esses irmãos da Redenção receberam uma comunicação da grande fraternidade branca que ia haver um grande reset. Então, o Donald Trump é um oportunista político. Então, foi o que ele fez. Ele aproveitou essa mensagem de seres evoluídos com o Tom Germano e deu um golpe internacional. Criou aí essa redenção, começou a pedir dinheiro a muitas pessoas, os pastores evangélicos do Brasil caíram fizeram sociedades com Donald Trump, e milhões de brasileiros caíram no golpe da redenção. Quem doasse R$ 1.200, R$ 4.000, R$ 5.000, gente doou o carro, inclusive para aquele pastor lá cego, né? Esqueci o nome dele agora, pastor Osório, receberia aí em ouro $1 trilhão de dólares para ajudar esse pastor e ajudar nesse reset planetário. Mas, gente, o que o Conde São Germano falou durante a mensagem psicografada dele é que iria haver uma quebradura planetária. Maxwell, isso, irmão? Haveria uma quebradura planetária geral para que nós, seres humanos, pudéssemos ficarmos apenas com corpo biológico e a inteligência e pudéssemos começar de novo, do início, do zero, a nos ajudarmos a criarmos uma economia humanizada, de valores humanos, de valores humanizados, de seres humanos do bem e para o bem comum. E assim como o tráfico de droga, assim como as políticas partidárias, assim como o Donald Trump e outros políticos criaram negócios com coisas sérias, com coisas que é para o bem comum da humanidade. Aí o que é que acontece? Aconteceu que a economia começou a falhar. A economia planetária agora está começando a dar sinais de falha, independência. Não, irmão, veja só, esse irmão Caio Alves. Eu vejo, ele está com umas brincadeiras um pouco chatas com o irmão aí, Manuel Peregrino. Eu não vou colocar isso é demais, viu? Desculpa. Aqui é uma coisa séria, não é brincadeira, tá bom, irmão? E na escola é assim, a escola deles, o cabaré lá na escola deles é grande, sabe? Eles fazem cabaré na escola deles, aí quando a gente se reúne para falar algo sério, importante, eles ficam achando que aqui é na escola deles, viu? Na escola deles é cabaré. Veja, a Nova Ordem Cristo é uma ordem, uma ordem séria, é uma ordem, nós somos 500 cavaleiros e amazonas, hoje nós estamos em 14 países, e é com seriedade, sabe? Aí tem hora de brincar e hora de... A gente tá deixando aqui dessa vez para ver se, às vezes a gente tem que, Maxwell, ou tem isso comigo, a gente tem que investir nas pessoas. A gente tem que investir tempo, apesar deles, e na verdade não é só um não, são todos aqui no bairro onde eu moro. Isso para você entender o quanto eles estão recebendo de informação lá na escola deles. Você tá vendo, Maxwell, como é grave o negócio, cara? Porque assim, então é o seguinte, nós temos que
Eu acredito muito no ser humano que respeita. Então, o primeiro sinal, o primeiro princípio para um ser humano é o respeito. Isso. Coisa mais Se linda. você não consegue respeitar outra pessoa, você não consegue viver, né? Não, não. É Porque se impossível, é você não impossível. respeita a outra pessoa, você não se respeita, você não respeita seu pai, você não respeita sua mãe, você não vai respeitar seus filhos, você não vai respeitar seus colegas de trabalho, seus colegas de estudo, você não vai respeitar ninguém. Então a vida que temos que brincar, mas sempre com respeito, né? Então, aqui é uma coisa séria, não é brincadeira, e é por respeito. Então, nós não damos oportunidade assim de fala quando a pessoa ainda não desenvolveu a empatia e o respeito. Tá certo? Me perdoe, mas você vai ficar para a próxima. Quando a gente vê lá na frente que você já está começando a ficar mais maduro, né? Se tornar. Aí a gente deixa você entrar. Dá certo. Quem sabe até participar de uma live com a gente. Certo? E quem for de vocês for aí artista, nós estamos aqui com um projeto cultural pela, pelo Ministério da Cultura Templária, para divulgação internacional. Então, aqueles que quiserem participar, né? O irmão Manuel tem aí desenhar, pintar, qualquer expressão artística, teatro. Então, passe seus trabalhos aí para o irmão Manuel. Ele vai e manda para a gente seu poema. A gente pode até fazer um grupo. Olha, e é sério, a coisa é grande que a gente divulga internacionalmente. Tem noção do quanto é Aqui, importante? agora na live, estão Tem participando trabalho, pessoas. sua arte. 4 pessoas ao vivo, mas ao final da live ela vai ser divulgada para 14 países. Entende? Aí, pelo YouTube. Então, é sério. Entende? A gente não está. Eu me propus a fazer um trabalho sério, eu vou com ele sério, até deixar esse corpo biológico. E depois de deixar ele, ainda continuarei fazendo trabalho sério. Certo? Isso. Meus respeitos a você, me desculpe. Então, é isso. Então, posso até, irmão, viu? Posso até criar um grupo no WhatsApp de fórum de As Templárias, Infanto Juvenil. E aí fica eu e o irmão administrando esse fórum. Certo? O irmão coloca os jovens da sua cidade para a gente começar a falar de maçonaria, Exatamente. de evolução, porque às vezes eu também, na minha adolescência, irmão, eu brincava muito, eu dava dor de cabeça, né? Eu passava dias sem vir em casa, e era isso, normal da adolescência, né? Mas aí a gente não pode deixar nossa coisa séria avacalhar, porque o camarada está no período de brincar, né? Então é isso. Então, irmão Luiz Gustavo, o Manuel Peregrino, o irmão Dom Samuel Alexandre, o irmão André Luiz, o estudo da nova ordem de Cristo, estamos a princípio, agora no ano 2025, continuando com os graus, né? Mas sempre vamos fazer um estudo dessa caminhada do peregrino de Santiago de Compostela. Ano que vem, em 2026, pretendo fazer uma peregrinação pelo caminho de Santiago de Compostela. Certo? Vou aqui fazer o máximo de exposições possível para juntar aí uns 30 mil reais para passar 30 dias. Vou comprar ali chega lá na França, comprar uma barraquinha de acampar, né? Vou comprar um fogãozinho de 2 bocas e vamos embora, peregrinando, né? Devagarinho,
ver os locais. Eu tenho uma amiga minha que visitou Santiago de Compostela, vou pedir para ela fazer um roteiro comigo. E para os irmãos que quiserem participar, vamos embora. Não tiveram dinheiro para comprar o pão, né? O macarrão, o arroz, e dormir nas estrelas, né? Durante 30 dias da peregrinação. Uma noite sim, outra noite não, aí dormir em um hotel, vamos embora. E ao terminar, é claro, voltar para o Brasil, porque um turista só pode passar no máximo 2 meses entre a França e a Espanha, né? Então, vamos visitar os castelos templários, mas o mais importante, sempre voltando, que a meta do grau Cavaleiro Peregrino do Caminho de Santiago de Compostela é o estudo. É o estudar os povos atlantes, como os egípcios, os sumérios, os povos da Amazonas, né, os que viveram, né, no Ratanabá, e estudar de forma séria, deixarmos a política para os políticos errarem e acertarem lá, certo? Deixarem as políticas partidárias lá, porque eu me vejo apenas como um empregador desses políticos. Depois que eu contratei eles para trabalhar, o que eu tenho que fazer é exigir deles que trabalhem, porque eu estou pagando bem. Se não pagar, a gente vai lá, faz ali uma votação, a gente pode fazer um plebiscito e pedir a cassação de um deputado estadual, de um deputado federal e de um presidente. Isso. Então a gente demite se ele não estiver trabalhando. Então, é necessário que o camarada esteja trabalhando. Agora, se não está trabalhando, se está fazendo coisas erradas, mas você está trabalhando, mas você está apenas incomodado porque o seu favorito não está, aí isso aí é ego, né, gente? Aí não vamos levar a sério, porque é ego sua mente foi contaminada pelo fanatismo, e aí você não está enxergando direito a coisa, né? Mas vamos deixar o pessoal trabalhar. Agora, quando o negócio apertar no nosso bolso, aí a gente tem que pedir, porque quando aperta no bolso deles, eles pedem, não é verdade? Então é isso. E deixando esses irmãos trabalhar lá no que é deles, os religiosos trabalhar no que é deles, então a nova Ordem de Cristo trabalha com a parceria com os irmãos políticos, sim. Tem muitos irmãos da nova Ordem de Cristo que são políticos. Tem outros que são líderes religiosos, muçulmanos, temos judeus, temos evangélicos, temos umbandistas, temos católicos, temos de várias religiões aqui, temos irmãos anglicanos, certo? Espíritas. Então, qual é a meta de tanta gente pensando diferente no mesmo canto? Caio, vou falar essa aqui para o Caio. É o respeito, Caio. Entende? É desenvolver o respeito. Em uma ordem secreta ou discreta, como a Nova Ordem de Cristo, igual a maçonaria, nós exercitamos. Um rito é um exercício. É um exercício diário para se desenvolver o amor, o respeito, a empatia, a tolerância, mas sempre amor e respeito, sempre. A justiça da maçonaria, ela é um pouco duvidosa, porque a justiça é feita por homens. E, às vezes, o que é justo para um não é perfeito para o outro. E o que é perfeito para um não é justo para o outro. Então, as duas colunas deveriam ser, como eu faço na Nova Ordem de Cristo, bondade e respeito. São duas colunas fortes. Porque se você tiver bondade e tiver respeito, você é justo. Mas também você procura ser perfeito. Se você só é justo e perfeito, justiça e bondade,
Aí você não sabe, porque às vezes você faz o que é bom para você, mas não para os outros. Às vezes você cria a justiça para seus interesses, não para um interesse coletivo, não é? Então, tudo tem que ser para o bem comum da humanidade. Somos hoje 8 bilhões de pessoas com pensamentos diferentes, com religiosidade diferente, com sexualidades diferentes, vivendo no mesmo planeta para aprendermos a nos amarmos, a nos respeitarmos. Essa é a meta da nova ordem que desenvolveu o amor próprio. Porque muita gente fala do amor próximo, mas não se respeita, não é? Vai atrás de coisas que vão ridicularizar o próprio nome, relacionamentos. Tem gente que passa a vida toda correndo atrás de dinheiro e de relacionamentos. Aí ele vai de uma forma atrás de dinheiro que passa por cima da ética, da bondade, do respeito. Ele passa muito tempo, ele ou ela, atrás de relacionamentos amorosos e perde o amor próprio, o respeito por si mesmo. E quando você perde o amor próprio e o respeito por si mesmo, a pessoa que você ama não vai lhe amar, porque se você não consegue se amar, você nem vai respeitar ela e nem amar outra pessoa. Você não ama você. Você não se respeita. Então, ama a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Então, primeiro, ame-se a você, com suas qualidades, com seu respeito. Se você, porque eu perdoo o meu inimigo, perdoe a você. Às vezes você é mais carrasco com você mesmo do que seu inimigo. Perdoe-se. Se julgue bom, queira ser bom. Porque o homem, a mulher, é o que você quiser ser. Muitas vezes a pobreza não é só financeira, é também de espírito, porque você quer o dos outros, né? Tem gente pobre, honesto, e tem gente pobre, desonesto. Tem gente rico, honesto, e tem gente rico, desonesto. Então, não é uma questão de condição financeira, é uma questão de personalidade. Entende? É uma questão de respeito pelos outros. Então, o verdadeiro maçom, o verdadeiro templário, Caio, é aquele que respeita. Ele vai respeitar o seu mestre, ele vai respeitar o seu pai, ele vai respeitar a sua namorada, ele vai respeitar seu namorado, ele vai respeitar seu filho, ele vai respeitar seus amigos, ele vai respeitar todos. Ele vai brincar, porque nós temos que brincar com as pessoas, que ninguém, né? Eu brinco com minhas filhas, eu brinco com meu pai, com a minha mãe, eu brinco com meus amigos, eu tomo a minha cerveja no final de semana, mas eu respeito, porque o maçom, o templário, ele desenvolve o respeito. Ele desenvolve o amor por si mesmo, ele desenvolve o respeito, ele desenvolve a ética. Não adianta eu falar de ética aqui e chegar ali, fazer um negócio que vai me dar vantagem. Aí eu vou me aposentar. Por quê? Eu tenho 15 anos de carteira assinada, estou com saúde, mas eu vou me aposentar porque eu posso. Aí você chega lá, você vai se aposentar com saúde, vai estar dando um prejuízo ao governo federal, ao Brasil, e tirando o direito de outra pessoa que tinha o direito de se aposentar porque já não estava com saúde. Aí eu vou atrás de Bolsa Família, porque eu moro aqui na Presidente Quino Lagedo, de frente aqui na uma das melhores ruas da cidade, uma das melhores casas da cidade, mas eu vou pedir Bolsa Família, porque não, gente, Bolsa Família ficou para a pessoa que está em situação de rua, pessoa que está na favela, pessoa que está sem emprego. Aqui em Lagedo teve pessoas, logo quando saiu o Bolsa Família, que assim que se empregou, foi na assistência social pedir para dar baixa no Bolsa Família. Essa pessoa, gente, ela é maçom sem saber. Ela é uma templária sem saber, porque ela vive a justiça e a bondade, porque ela é justa e perfeita com ela mesma. Ela pensa no semelhante.
Ela vê o mundo como um todo. É isso que nós estudamos. Não é só sobre caminhar o caminho de Santiago de Compostela, é sobre vivenciar o dia a dia. Dentro dos símbolos maçônicos estão arquétipos de desenvolvimento de conhecimento, certo? A pirâmide, deixa eu pegar aqui o quadro. Pirâmide dentro da maçonaria. A pirâmide, ela tem a raiz quadrada de π. Π é a voltagem eletromagnética que nós temos, que lá na igreja as pessoas deram apenas o nome simples de espírito, mas é você. Você tem a mesma eletricidade que o planeta Terra tem. Você tem a mesma vibração eletromagnética que o planeta Terra tem. Você tem a mesma vibração. Então isso é colocado dentro dos arquétipos, dos símbolos da maçonaria. Esses símbolos vieram para o planeta Terra com os Atlantes, lá de Sírios. E aí eles trouxeram para cá esses conhecimentos. Colocaram na maçonaria. Mate, a deusa Mate, da justiça e da bondade egípcia. Certo? O seu porto mágico, uma escultura minha aqui, de madeira. E pintura e óleo sobre madeira. A deusa Mate. Os 42 princípios de Mate foram escritos há mais de 100 mil anos antes de Moisés. Eles se tornaram os 33 prefeitos maçônicos. Eles se tornaram os 12 mandamentos de Moisés. Porque Moisés era um mestre maçom, hebreu, do povo de Israel, judeu, certo? O povo iquiso, que dominou o Egito por mais de 100 anos, era o povo de Israel, eram os reis pastores. Era o povo judeu. Por isso que a maçonaria é uma ritualística de judeus. Entenderam? Então, antes ela era passada apenas para os irmãos, para os primos descendentes borgonhas. Aí era colocado simbologia dentro. Essa é a chave dos grandes mistérios, dos grandes mestres, das chaves secretas. Tantas. Estou falando de forma simples, irmão. Humana. Os arquétipos, a simbologia maçônica também coloca segredos, onde estão bunker, segredos de família, da família Borgonha, Merovingio, dentro dos arquétipos. Segredos dos povos egípcios. Esses grandes estudos que eu estou repassando aqui, gratuito, da Nova Ordem de Cristo. Certo? Então, quando o grande mestre Jesus falou para vocês, assim na terra como nos céus, ele estava falando sobre isso. Sobre isto. Sobre isso. Nós somos um corpo eletromagnético. Egípcio, Ka, Ra e Ba, corpo biológico. Certo? Num desse quadro, um quadro pintado por mim, chamado Circuito Eletromagnético do Ser Humano. Então, quando física quântica nós estudamos a partir do grau 3 da Nova Ordem de Cristo, certo? A partir do grau escudeiro, soldado da cruz,
e com mais intensidade no grau ilúmino da nova ordem de Cristo. Tem irmãos que são grão-mestre da nova ordem de Cristo, mas ainda não estão no grau ilúmino, porque ainda tem muita ego em si. Não tem respeito por outros irmãos. Vivem atacando os outros irmãos porque pensam diferente deles, politicamente. Passam o dia todo na internet criticando Bolsonaro, criticando Lula, criticando. Gente, vamos buscar soluções juntos, vamos deixar eles lá. Vamos criar um reset em nós. Vamos criar uma economia humanitária, humanizada. Nós que precisamos dar a solução. Somos nós que geramos a economia. Quando Jesus Cristo falava assim na terra como no céu, olha, é que você, o corpo biológico que está na terra, está também ao mesmo tempo em um campo eletromagnético semimaterial, está em outro campo eletromagnético, totalmente magnético, física quântica, gente. É isso que nós estudamos na nova ordem de Cristo. Evolução do ser humano. É você ter domínio desta emoção aqui, para que esse corpo fique fluídico e esse aqui seja saudável. Para que você não gere uma eletrosfera doente no planeta Terra, adoecendo o planeta Terra e adoecendo você mesmo. É sobre essa egrégora que nós falamos na nova ordem de Cristo. Sobre a evolução. É isso que a maçonaria fala e guarda nos símbolos. É ética. Respeito, Caio. Entende? Respeito. O que mais se tem que se ter na Terra é respeito. Educa o jovem para que o homem não passe vergonha. Então, a gente tem que ter respeito. Para que você, adulto, não passe... você, jovem, tem que ter o respeito, desde jovem, pelos adultos. O adulto tem que ter respeito pelos jovens. O filho tem que ter respeito pelo pai. O pai tem que respeitar o filho, porque é recíproco. Ah, porque meus filhos têm que respeitar? Não, gente. O respeito, o amor, ele é conquistado. Ele tem que ser recíproco. Muita gente não consegue se amar e se respeitar. Então, não consegue respeitar outras pessoas. Então, voltando para a física quântica, que nós estudamos na nova ordem de Cristo, o ser humano, ele vive, em 3 campos eletromagnéticos de uma só vez. Certo? A glândula pineal, que está aqui, nessa parte aqui, de cima, certo? O chakra coronário, o terceiro olho, ele é um capacitor e um acumulador de energia. E ele também sente a energia do campo magnético ao redor. O seu campo magnético, a energia dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor. Você pode adoecer porque alguém lhe mandou uma egrégora, um campo magnético doente para você. Você pode morrer porque alguém mandou vários campos magnéticos doentes para você. Você pode morrer se você enviar um campo magnético para uma pessoa e aquela pessoa fechar o campo magnético dela, bate no campo magnético dela e volta para você. Vezes a raiz quadrada de π, e você morre porque você recebeu uma carga elétrica super faturada, super potencializada de você mesmo para com você mesmo. E aí você morre. Isso é magia, gente. Mas isso é magnetismo, isso é eletricidade quântica.
bíblica que nós estudamos, certo? É isso que nós estudamos na apostila 6, 7, 9, 10 e 11, no grau Lumen da nova ordem de Cristo. Como segurar essas emoções, como educar a psique, como se amar, como se respeitar, como ser íntegro todos os dias, todos os minutos da sua vida. É o que nós estudamos na nova ordem de Cristo. É isso que nós vamos passar para vocês, Caio. Para vocês que fazem parte do grupo do irmão Manuel Peregrino, da nova ordem de Cristo. Certo? Na maçonaria, o irmão Manuel Peregrino está fundando uma ordem maçônica. Entende? A Nemo. Nova Escola da Maçonaria Coletiva. A Nemo. Pronto. Certo. É isso que vai ser estudado. Você vai aprender os apertos de mão. O que eram os apertos de mão, gente? Os apertos de mão, na época templária, não se tinha aperto de mão com cavaleiros que não faziam parte da família Borgonha. Nós apertávamos a mão, nós tocávamos no ombro, nós fazíamos toques especiais para membros da família Borgonha que não queriam ser identificados como os cavaleiros templários. Então nós fazíamos esses toques. Depois do meu assassinato como Jack de Molay, a ordem templária ficou funcionando e usava esses toques para se identificar entre si. Os judeus novos, quando vieram para o Brasil, dentro da ordem de Cristo, eram os cristãos novos, judeus, usavam esses toques, porque eram judeus, descendentes de Borgonhas, eram cavaleiros profetas da ordem de Cristo, já estavam estudando maçonaria. Uns já eram maçons da Inglaterra, outros não. Então, eles construíam igrejas dentro das suas sesmarias católicas, que à noite se viam como acampamento da Ordem de Cristo e também se viam como loja maçônica. Então, por isso que você vai ver aqui no interior de Pernambuco muitas igrejas com o olho que tudo vê nela, certo? O olho que se representa Deus, a energia, o olho dentro do triângulo, é a energia do autoconhecimento dentro do triângulo. Sois deuses, quem falou isso foi Deus, foi Jesus. Sois deuses. Estais em processo criativo, meu amigo Caio, mas já sois deuses. Então é isso que nós ensinamos na nova ordem de Cristo. Então, na próxima terça-feira, irmão Manuel, estaremos aqui com a escritora Edenilda. Edenilda lançou um livro do Peru. Edenilda era uma pessoa que eu queria muito que tivesse aberto um acampamento templário da Nova Ordem de Cristo do Peru. Mas ela, casada, né, tinha alguns problemas, ainda estava se solidificando no Peru, achou por bem não. Ano passado eu quis fazer o Fórum de Artes Templárias lá, ela ficou um pouco receosa, mas ela está aqui, ela fez uma pesquisa no Peru sobre os povos da Atlântica, né, sobre as pirâmides do Peru, sobre os povos do Peru. E aí, em um livro maravilhoso, ela estuda a mecânica quântica, a física quântica, ela passa isso, o mesmo que eu passo no nosso livro, nosso estudo, ela passa no livro dela. Certo? Ela é enfermeira, ela já faz a cura holística. Então, ela vai estar conosco aqui na terça-feira. E eu vou ter que encerrar minha live, porque meu aparelho celular me deu notícia aqui que vai encerrar. Falta só 5% de bateria. Um abraço a todos vocês. Irmão Manuel, convidado para terça-feira.
traga os meninos. Infelizmente... Vai estar conosco, esse menino vai estar conosco. Esse menino tem futuro, Maxwell. Esses meninos têm futuro, esses garotos aí, viu? Eles têm futuro. Pronto. Traga os meninos para assistir. Felizmente, como os meninos ainda estão aprendendo, não vão ter direito de fala, né? Mas o irmão vai poder perguntar, interagir com a escritora e o esposo dela. Será uma live em 2 idiomas, em português e espanhol. E um abraço a todos vocês e fique com Deus. Um abraço. Deixa eu ver se consigo aqui.